E chegamos então ao nosso quinto item dessa apresentação, que é a questão da virtualização de enlace. Então vamos falar agora do Multi-Protocol Label Switching, ou MPLS. O objetivo disso é fazer o encaminhamento IP de alta velocidade usando rótulos de tamanho fixo em vez dos endereços IP. Isso é uma ideia que vem de outros tipos de rede, né, que fazem esse encaminhamento de alta velocidade. Então você faz uma busca rápida usando esse identificador de tamanho fixo, em vez da combinação do prefixo mais longo. E assim, a ideia disso aqui isso aqui empresta ideias da abordagem de circuito virtual, tá? Mas o datagrama ele ainda mantém o endereço IP. Então você acrescenta um cabeçalho aqui, né? Em cima do cabeçalho IP, que é o cabeçalho MPLS, que tem um rótulo, né? Que é um campo aí de 20 bits. Depois tem uma classe de tráfego, que é uma classe de serviços, prioridade, QoS e tal, faz o ECN, né, que a gente já viu lá, o bit ECN para informar de congestionamento, tá? Então tá aí para isso esses 3 bits. Tem o S, que é um stack, que significa que você pode empilhar os cabeçalhos MPLS e quando é o último, né, da pilha, você ajusta isso para 1. E por fim tem o TTL aí, que é igual no IP, né? Ele conta saltos e se ele ultrapassar o limite de saltos, ele vai derrubar isso daí para evitar, né, encaminhamentos em loop aí, né? Evitar que esse pacote fique trafegando para sempre, tá? Então a ideia é que entre roteadores, entre switches que tenham essa capacidade, né, de, de fazer esse MPLS, você acrescenta esse cabeçalho aqui, né, entre o cabeçalho PPP Ethernet ou IP, você acrescenta ele e encaminha usando ele, né? Você faz o encaminhamento por vários roteadores sem precisar ver a questão do IP, tá? Então, os roteadores capazes de usar MPLS também são chamados de roteadores comutados por rótulo. Eles vão encaminhar o pacote para a interface de saída baseado somente no valor do rótulo, ele não inspeciona o IP. E a tabela de encaminhamento do MPLS é diferente da tabela de encaminhamento do IP. E aí você tem mais flexibilidade. Você pode decidir encaminhamento MPLS com regras diferentes daquela do IP, né? No IP você só tem a regra do prefixo mais longo e tal, e dependendo do IP de destino, você vai escolher um caminho, né? O MPLS você consegue, como você coloca um rótulo ali, você decide através do rótulo qual que é a rota que você vai tomar. E isso pode levar em consideração mais coisas além só do IP de destino, né? Então, você pode usar o endereço de origem e destino para rotear fluxo para o mesmo destino de maneira diferente, né? Que é a questão da engenharia de tráfego. E você pode rerotear fluxos rapidamente se você tem uma falha de enlace, né? Você pode ter caminhos, inclusive, que são pré-computados, caminhos de backup pré-computados, e isso é bastante útil para VoIP, por exemplo, né? De repente você não interrompe uma conexão porque um link caiu. E além disso, você, né, mantém para uma mesma ligação, você mantém sempre a mesma rota, evitando que você tenha o jitter, né? Que você tenha essa oscilação na latência, coisas que atrapalham numa comunicação VoIP. Então, o caminho MPLS e o caminho IP são coisas diferentes, né? No roteamento IP, se o destino é esse, todos os pacotes têm que vir, né? Seguir o mesmo caminho. Você chegou aqui no R4, vê que o destino é A, vai tudo para R2, e da R2 vem para cá e vai para o A, tá? Já no encaminhamento o MPLS, você tem algo diferente, né? Você tem o R6, o que vem de R6 e chega em R4, ele encaminha para R3, mas o que vem de R5, ele encaminha para R2, mesmo que o destino de ambos seja A. E assim ele balanceia o tráfego aqui. Tá? Então ele pode fazer esse tipo de distinção que no IP não dá para fazer. No MPLS dá. Você coloca um caminho que se baseia na origem e no destino. Então, se a origem, mesmo que o destino seja o mesmo, se a origem é diferente, eu posso encaminhar de maneira diferente, tá? E aí eu posso ter a questão do reroteamento rápido também, né? Se de repente R3 caiu, eu começo a mandar tudo para R2. R2 caiu, mando tudo para R3. Esse tipo de coisa é importante em redes de alta velocidade em que eu não posso, né? De repente, porque um roteador caiu, ficar um tempão lá perdendo tráfego e tal, né? Então, esse tipo de recurso
Está aí para ser usado, né? Quando você tem uma rede que está sob seu controle, você pode pôr vários caminhos MPLS, você pode fazer isso aí e não ficar dependendo só do encaminhamento tradicional, né? Baseado apenas em IP. Então, a sinalização do MPLS ela pode ser feita modificando protocolos de roteamento de inundação de estado de enlace tradicionais. Então, tenho lá versões estendidas do SPF que servem para carregar informações que são usadas pelo roteamento MPLS, como, por exemplo, largura de banda do enlace, quantidade reservada de largura de banda do enlace. Então, eu consigo fazer coisas que eu só faria se eu tivesse circuito virtual, né? Então, eu posso, né, na hora de configurar uma conexão aqui, eu posso ver quanto de largura de banda que já está reservada por um caminho, e aí eu posso optar por outro caminho que ainda tem reserva que eu posso fazer, né? Então eu trago algumas características de circuito virtual para uma rede IP, tá? Através aí do MPLS. E a comunicação fica sendo feita com protocolos de sinalização como SVPTE, que serve então para configurar o encaminhamento do MPLS. Então as tabelas de encaminhamento MPLS ficam desse jeito aqui, né? Então eu estou recebendo aqui tráfego de R6 e de R5. Eu posso encaminhar esse tráfego para frente da seguinte forma: eu coloco um label 10, mando para o destino A pela interface 0. Eu coloco um label 12, mando para o destino D pela interface 0. Eu coloco um label 8 de saída, destino A, interface 1. Quando chega algo em R2, ele vê, se o label de entrada é 8, o de saída vai ser 6. E o destino A e a saída 0. O R3 aqui, ele pode também fazer com base no rótulo. Ó. Se o rótulo de entrada é 10, eu mudo o rótulo para 6 e mando para A. Se o rótulo, pela saída 1. Se o rótulo é 12 de entrada, eu coloco 9 na saída, boto o destino D e mando na saída 0. Tá? Inclusive, o rótulo ele não precisa ser o mesmo ao longo de todo o caminho, porque ficaria difícil, né? De você achar, por exemplo, um valor livre de rótulo para ser usado no caminho todo. Então, para facilitar a vida, eu posso simplesmente, né, usar rótulo de entrada e de saída. Né? Funciona da mesma forma, desde que eu tenha a correspondência. Né? Rótulo 10 sai como 6, rótulo 12 sai como 9. E aí eu consigo criar aqui meus vários circuitos através aí desse caminho dos roteadores. Então o MPLS ele é interessante porque ele fica assim entre o IP, que é a camada de rede, né? Quando você chega lá no último roteador que suporta MPLS, você precisa entregar para um roteador que não suporta MPLS, você simplesmente tira o cabeçalho do MPLS, o rótulo, e ele vai usar o IP para encaminhar e boa. Tá? Então ele fica entre o IP, que é a camada de rede, ou o PPP, e a Ethernet, que é a camada de enlace. Então ele não é da camada de rede, porque ele depende do IP ou de outro endereço da camada de rede, né? Se não for IP, né? Se for outra camada de rede, ele não pode ser considerado como camada de rede porque ele depende da camada de rede, né? E ele também não é camada de enlace, porque ele encaminha por vários saltos, né? Ele tem essa questão da virtualização, né? Um enlace tipicamente é, né, entre um ponto e outro, tá? Mas o MPLS ele consegue fazer além disso, né? Ele vai ser encaminhado, um pacote MPLS ele vai ser encaminhado por vários saltos. Então ele também não é camada de enlace. Por conta disso, muitas vezes ele é descrito como um protocolo da camada 2,5, né? Ele está assim, ele está entre camada 2 e entre camada 3. Ele não pode ser considerado como um protocolo de rede, mas também não pode ser considerado um protocolo de enlace. Então ele é um meio termo, né?